Meus irmãos e minhas irmãs, queridos todos no Senhor, nós estamos no ano B. A liturgia ela é dividida em 3 anos, ano A, B e C. Cada ano nós lemos um evangelista. No ano B, nós lemos o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito. E ele não é um evangelho muito longo. Porém, a partir deste domingo, nós abrimos um espaço no meio da palavra, da liturgia da palavra de Deus, e é inserido o capítulo 6 de São João. O capítulo 6 é uma grande catequese sobre a Eucaristia. Portanto, este domingo e os próximos 4 domingos, nós vamos ler o capítulo 6 de São João e vamos aprofundar a importância da Eucaristia. E esta grande catequese que é proposto pelo Evangelho de São João, mostra para nós que nós precisamos viver intensamente este mistério do amor de Deus que a Eucaristia revela para nós. O mistério do pão partilhado, o mistério do pão e do vinho que se transforma no altar pela ação do Espírito Santo e se torna o corpo e sangue do Senhor, alimento que nos sustenta na caminhada da fé. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, vamos refletindo todo este mistério passo a passo. Jesus, no Evangelho de hoje, ele se preocupa com o povo. O coração de Jesus é um coração sensível. Nós vimos isso a semana passada, a semana retrasada. Jesus está atento à necessidade das pessoas e percebe que aquela multidão está com fome. E se não derem de comer, ela vai desfalecer, ela vai perder forças, ela não conseguirá caminhar. A vida vai se enfraquecendo. E a solução para o problema não está no dinheiro, não está na lógica da sociedade, que tudo quer resolver pelo dinheiro. Se não tem dinheiro, se não tem verba, não se faz. Assim agem os nossos governantes, e assim também é a lógica que conduz a nossa vida. Mas Jesus mostra que a solução está na partilha. Quando aprendemos a repartir, quando aprendemos a sonhar juntos, aí conseguimos projetar mais. André, irmão de Pedro, um apóstolo, e André significa humano. Não são os anjos que apresentam a solução. Os homens já carregam a solução para o problema. Porém, o que se tem é pouco. Pouco se guardado só para si ou para um pequeno grupo. Num outro evangelho vai ser dito: é tão pouco, vamos comer e dispensa o povo, cada um se vira. E Jesus vai lembrar: não, vocês devem dar de comer a este povo. Esta é a nossa missão.
É responsabilidade de quem acredita no projeto de Deus ousar. E aí, meus irmãos, com 5 pães e 2 peixes, Jesus realiza o grande milagre. Ele multiplica o pão. Meus irmãos e minhas irmãs, esta atitude de André, de apresentar o pouco, representa a generosidade presente no coração das pessoas. É verdade que há muito egoísmo. É verdade, sim. É verdade também que há muita indiferença. Mas quando somos desafiados na generosidade, nós também nos assustamos com aquilo que nós podemos fazer. Eu me lembro na ocasião em que houve aquele grande deslizamento, aquela enchente muito grande em Santa Catarina, alguns anos atrás, acredito que há uns 6, 7 anos atrás. E na paróquia em que eu estava, havia famílias de Santa Catarina, e eles quiseram fazer um gesto. E disseram: padre, nós vamos arrecadar aqui um pouco. Eu tenho uma perua Kombi, a gente lota a perua Kombi e leva para lá. Que eu falei, o grande problema vai ser transportar aquilo que nós vamos arrecadar. Então a gente imaginou que seria um pouco que caberia numa Kombi. E começamos a campanha. Nos assustamos, porque numa Kombi não coube, nem numa caminhonete, nem num caminhão, precisou de uma carreta. A paróquia conseguiu arrecadar uma carreta. Nos assusta quando nós vemos a generosidade nos provocando, porque isso multiplica. Às vezes nós encontramos desafios, 1, 2, 3, 4, começam a sonhar para resolver aquele desafio, e começam a pensar, surge uma pequena obra, de repente aquilo começa a crescer, e se torna uma grande obra. A mão de Deus que vem curar feridas, que vem amparar tantas pessoas, pela generosidade do coração das pessoas. Claro que nós vamos precisar de investimento, sem dúvida nenhuma, mas continua sendo o fruto da generosidade, o desafio da partilha, que nos provoca e nos ensina a dar do pouco que temos. A lógica que rege o mundo é de acúmulo, é de pensar em si mesmo, nos seus interesses. A lógica do projeto de Jesus é da partilha. Isso modifica e isso traz a vida para todas as pessoas. Quando colocamos em comum, todos comem e ainda sobra. Os bens da criação foram feitos para todos e não para serem acumulados. Tanto que existe uma história que se chama a vingança do pão. Se nós guardamos o pão, o que acontece? Ele endurece e embolora, se perde.
Ora, quando comemos ele fresquinho e repartimos, ele cumpre o seu papel e não se perde, É a Eucaristia. No final do Evangelho de hoje, Jesus fala: recolham e continuem distribuindo. É a Eucaristia que nós recebemos e continuamos repartindo. Porque se guardamos só para nós e não repartimos no amor, não vivemos, ela perde o seu efeito. E meus irmãos e minhas irmãs, o efeito do reino no coração do homem, quando nós compreendemos a palavra de Jesus e deixamos a palavra de Jesus tocar o nosso íntimo, o centro da nossa vida, onde guardamos os nossos valores, todas as premissas da nossa vida, aí nós vamos entendendo melhor o projeto de Jesus e nos predispomos a viver a partilha, a superar todo o egoísmo, a deixar-se interpelar pela necessidade do irmão, que não fica mais invisível aos nossos olhos. Nos tornamos sensíveis às suas necessidades e oferecemos os 5 pães e os 2 peixes que cada um de nós carrega, o pouco que temos. E aí então acontece o milagre da partilha. E nós fazemos surgir uma comunidade que se torna o sinal do reino para o mundo. O milagre acontece na solidariedade e aí tudo se multiplica. Como eu disse, iniciamos a catequese sobre a Eucaristia. A Eucaristia explicada através da partilha do pão. Outros evangelistas vão dizer a partir da instituição da última ceia. Mas João, ele vai compreender a Eucaristia a partir da necessidade básica das pessoas, do alimento. Porque para sobreviver, nós precisamos comer. E aí então, o Evangelho de hoje apresenta a fome, a comida, o comer juntos, a mesa, o repartir. São elementos fundamentais da Eucaristia. Se não compreendemos isso, não vamos compreender o milagre que se realiza no altar. A Eucaristia parte da vida, do pão partilhado, da fome que nos cerca, da comida que é uma necessidade e ela vai ser disponibilizada para todos quando vivemos aquilo que celebramos. O sinal da Eucaristia, o pão e o vinho, ele permanece na aparência, pão e vinho, não modifica na natureza. Porém, a graça, a ação de Deus eleva a natureza, transforma o significado destes sinais e eles se tornam para nós alimento do céu, não só alimento da terra, é elevado e se torna o milagre do amor, da graça de Deus. Tudo ali é transformado. A menor partícula daquele pão se torna corpo e sangue do Senhor.
seu gesto de amor, a sua vida oferecida na cruz para a salvação de toda a humanidade, que garante a vida para todos. Meus irmãos, o gesto da partilha dos alimentos, que inclusive hoje fomos chamados a fazer. Hoje é o dia da solidariedade, né? A comunidade foi convidada a trazer o seu alimento. Quem não trouxe, traga, né? Isto é preparação para viver, para celebrar e viver a Eucaristia. Nos prepara para o banquete divino, onde sentamos à mesa com o Senhor e agradecemos por tudo aquilo que Ele nos dá e nos permite continuar realizando na história. Me permitam lembrar mais uma coisa. Como eu disse, a mesa da vida, a necessidade das pessoas, nos ajuda a compreender melhor aquilo que celebramos na mesa do altar. A mesa da nossa casa também é lugar de ensinamento de tudo isso que vivemos. Infelizmente, a nossa mesa em casa está se tornando mais um objeto de decoração do que o lugar que congrega a família para momentos sagrados. Já não se come mais juntos, comemos sozinhos, esquentamos o prato no micro-ondas, comemos com o prato na mão e tantas vezes com os olhos fixos na TV. Já não compartilhamos mais, não olhamos mais para quem senta conosco, não agradecemos, não rezamos à mesa. O momento não é mais sagrado. Isso faz perder sentido, tira a graça da refeição, do momento compartilhado. Para nós, o momento da refeição, como disse, é sagrado. Não é só ingerir alimentos e satisfazer-se. É relacionamento, é encher o coração também, não só o estômago. É preciso, meus irmãos, recuperar o quanto possível. Claro que sei também das dificuldades que cercam a organização da nossa vida em nossos dias. Mas é preciso recuperar o quanto possível a mesa em nossa casa, a centralidade deste lugar. O lugar mais importante da casa não é a sala de TV, não é o nosso lugar do computador, é o lugar da mesa, do relacionamento, daquilo que ela carrega em seu simbolismo. Por isso o lugar da mesa em casa é lugar especial, não é qualquer cantinho. E que nós, meus irmãos, saibamos fazer o esforço para continuar vivendo aquilo que a Eucaristia significa. A Eucaristia é para todos, não é somente para você. Ela nos leva a partilhar a nossa vida com quem precisa de nós. E nisso nada deve se perder. A Eucaristia nos leva a repartir a vida com os irmãos. Vamos repartir o que recebemos, o que recolhemos neste altar. Vamos continuar vivendo a proposta de Jesus, porque isso é amar, e é a isso que nós somos chamados a fazer.
Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.